Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam vendo este vídeo. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é reforçar o ensino e o aprendizado de topografia de todos aqueles que tiveram esta disciplina nos seus cursos profissionais. Na aula passada, estávamos vendo como a estação laica mede a distância inclinada, Nós fizemos assim uma chamada de atenção a respeito do fato de muitos topógrafos, muitos engenheiros, muitos hidrógrafos só saberem operar a estação, saberem apertar os botões, as teclas, e a estação faz tudo aquilo que se está sendo necessário, medir uma distância, medir um desnível, calcular uma área e coisas assim. E nesta série que estamos vendo, estamos analisando o manual da estação laica, e nós estamos vendo então o que tem por trás dessas teclas, o que tem por trás dessa interface gráfica que faz tudo aquilo que o operador comanda. Creio que o operador, sabendo o que está acontecendo, sabendo como a estação total funciona, ele terá uma qualidade profissional melhor. Então vamos a esta aula tratar da determinação da diferença de nível com a estação total laica e refração atmosférica e esfericidade da Terra também será considerado nessa diferença de nível. Vamos ver como isto é determinado. Então, na aula passada, como eu já falei, vimos como a estação laica mede a distância inclinada. A correção devida à refração atmosférica foi aplicada em partes por milhão, ppm, e foi obtida a distância inclinada corrigida. A fórmula da laica para essa distância inclinada corrigida é esta aqui. Nós temos esse esqueminha aqui da laica, em que ela representa a distância inclinada pela hipotenusa do triângulo, a diferença de altura ou diferença de nível pelo cateto oposto desse triângulo e a distância horizontal pelo cateto adjacente deste triângulo. Aqui assim seria a distância zenital medida eivada do efeito da refração, que o raio luminoso sai ou chega a essa estação. A estação total está aqui em B, o centro óptico, e aqui em C presume-se que esteja o prisma. Então a estação total emite o sinal vai até o prisma segundo uma curva, e essa curva é causada pela refração atmosférica. As camadas da refração atmosférica, infinitamente dispostas umas às outras, cada camada tem um índice de refração próprio. Quanto mais perto do solo, mais denso, maior é o índice de refração. Então, segundo a lei de Snell, essa onda eletromagnética ela vai se refratando ao longo dessas camadas, vai mudando de direção, vai até o prisma e volta. Então, essa distância inclinada, corrigida, é essa distância D0, que é aquela determinada, medida pela distância total, como nós vimos na aula passada, e aqui 1 mais essa parte por milhão em unidades da sexta casa decimal, que está aqui vezes 10 a menos 6, mais a constante do prisma, está aqui em milímetros, mas ele é transformado em metros para que essa soma fique toda em metros. Já falei então, a distância inclinada, D0 a distância incorreta, ppm é a correção da refração atmosférica em milímetros por quilômetro, ou parte por quilômetro, e mm é a constante do prisma. Esse zeta, letra grega zeta, é a distância zenital medida com o instrumento.
afetada da refração. Nesta aula, então, vamos calcular a diferença de nível utilizando as fórmulas de Laika. A diferença de nível é este cateto oposto aqui nesta figura que a Laika apresenta no seu manual, e aqui está representando, coloquei tudo como está no manual, fiz uma cópia, escrito em inglês, height difference, é a diferença de altura, né? Diferença de nível em metros, essas variáveis y, que é essa distância inclinada vezes o seno da distância zenital, já vimos na aula passada, o x, a distância inclinada pelo cosseno de zeta, que está aqui, não botei, mas são elementos conhecidos. Esse zeta é uma leitura feita no ciclo vertical, é a distância zenital, e esse b é uma constante, dada por, entre parênteses, 1 menos k, fecha o parênteses, esse parênteses divididos por 2r, e substituindo aqui os valores de k por 0,13, e substituindo o r, que é o raio da Terra, por 6,378 vezes 10 a 6 metros, então essa constante b vale 6,83 vezes 10 a menos 8 metro a menos 1, quer dizer, por metro. Então estão aqui os elementos dessa expressão de Laika para determinar a diferença de nível. E nessa fórmula aqui, eu estou lembrando que onde tem ponto é vírgula, que é a notação inglesa. Então, a seguir, vamos deduzir a fórmula de Laika. Então, essa diferença de nível, que eu vou representar como ΔH, vai ser o x mais essa constante b multiplicada por y ao quadrado. Então, aqui nós temos essa figura. Aqui está representado o x, que é essa distância inclinada aqui, vezes o cosseno de zeta. Nós temos aqui que o c' vamos ver dali a pouco, é o efeito da refração atmosférica, porque aqui no instrumento, na estação total, o último segmento do raio luminoso que chega aqui, ele é um arco, mas a tangente tirada a esse arco aqui, ela vai produzir esse ponto C' e produz então a hipotenusa, né, assim, desse triângulo retângulo. O x então é esse cateto aqui, que vai ser esse d, que é a distância inclinada, pelo cosseno de zeta. Vamos tirar aqui então, nós temos aqui então esse cateto y, que seria o d seno de y, e vamos tirar uma paralela passando por b. Então essas duas retas aqui são paralelas. Essa reta aqui, tangente à equipotencial, né, que passa pelo centro óptico aqui do sistema aqui da estação total, temos essa tangente aqui, que é uma reta horizontal, que é paralela àquela y. Sendo paralela, então esse x aqui, ele será igual então a esse x aqui, de C' até x. Está aqui esse x passado para cá, de C' até x. Então o C' é igual a R minúsculo, efeito da refração atmosférica. Se não houvesse refração atmosférica, o raio luminoso viria em C, não iria em C'. E esse E maiúsculo é então esse efeito da curvatura da Terra. Nesse plano horizontal aqui passando por B, temos então aqui que então a curvatura da Terra, né, provoca aqui, isso aqui é o plano vertical. No plano vertical, esse efeito da curvatura da Terra é bem acentuado, é diferente de que fosse o efeito da curvatura da Terra em planimetria, que é diferente o efeito da curvatura da Terra em planimetria de altimetria. Em altimetria é aqui no plano vertical que se vê esse caimento da curvatura da Terra.
Em planimetria é então uma outra parte, outra maneira de, outro efeito, uma outra manifestação da curvatura em termos de planimetria. Planimetria seria a comparação dessa distância com essa distância. E aqui não, aqui é no plano vertical esse efeito aqui que vai interferir na diferença de nível no caso do que estamos querendo calcular. Então a diferença de nível seria então aqui do prisma até ao geóide, né? Aí, ó, a equipotencial que passa por B seria a diferença de nível. Então nós podemos ver aqui o ΔH, esse ΔH seria esse cateto oposto desse triângulo, essa parte vermelha seria igual ao x, o x está marcado aqui em verde, que vem de C' até essa reta horizontal, x mais esse efeito da curvatura da Terra, e tirando o R, tirando o C'. Então ficamos aqui com a diferença de nível. Essa é a expressão da diferença de nível, considerando então o raio luminoso saindo do centro óptico e chegando lá no centro do prisma. Não estamos considerando aqui, nessa expressão da Leica, ela não considera a altura do instrumento aqui, nem a altura do prisma. Seria apenas acrescentar aqui mais a altura do instrumento e menos a altura do objeto visado, e viria aqui para onde está esse A aqui seria, no caso, o nível médio dos mares. Mas aqui, no caso, para esse desnível, estamos calculando o desnível em relação ao centro óptico do instrumento. Bom, o x, que está aqui nessa fórmula, é a distância inclinada pelo cosseno de zeta. É conhecido, porque o D já foi determinado na aula anterior, medindo-se a distância bruta, lá com a distância com a estação total, e fazendo a correção devido aos efeitos das condições meteorológicas, lá tudo direitinho, como nós já vimos. Vamos determinar então esse E e o R, que é o efeito da curvatura atmosfera e da curvatura da Terra. O efeito da refração atmosférica, CC', vamos determinar aqui assim. Então, o zeta é a distância zenital medida com um instrumento. Vamos considerar aqui nessa figura, temos aqui do centro óptico da estação total até aqui ao prisma, temos o arco, o arco BC, esse arco BC, que é a trajetória da onda eletromagnética afetada pela refração atmosférica. Então isso aqui podemos assemelhar a um arco de círculo, esse raio de luz, e esse ρ aqui seria o raio desse arco de círculo, né? O raio de curvatura desse raio luminoso, esse ρ aqui, temos esse raio luminoso. Bom, então, nesse triângulo retângulo, O, no caso, né, considerando O lá o centro do círculo, está fora da tela aqui, BC', OB, C', o ângulo reto está aqui, o centro, o O estaria lá no centro do círculo, de raio ρ. Nós temos que essa hipotenusa aqui vai ser esse ρ, mais esse raio aqui, ρ, mais esse efeito da refração. Isso aqui, mais o R. Pelo teorema de Pitágoras, então aqui nesse triângulo retângulo, essa hipotenusa ao quadrado será igual ao quadrado, ao ρ ao quadrado, que seria o raio desse círculo luminoso aqui, o raio do círculo, mais esse cateto aqui, né, no caso, D, que é a distância D ao quadrado. Então esse é o teorema de Pitágoras aplicada
aqui envolvendo já esse R, que é o efeito da refração. Desenvolvendo esse binômio, nós temos que ρ ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2ρr, mais o quadrado do segundo, R ao quadrado, é igual a ρ ao quadrado mais d ao quadrado. Esse ρ ao quadrado cancela com o ρ ao quadrado aqui, que estão em membros diferentes. Esse R é muito pequeno. Na prática, né, mesmo em geodésia, estamos trabalhando em topografia, esse efeito da refração aqui é um infinitésimo de primeira ordem, é muito pequeno. E ele elevado ao quadrado é menor ainda. Então nós podemos desprezar esse R ao quadrado. Então nessa equação nós só ficamos com 2ρr igual ao d ao quadrado. E para essa aplicação aqui de calcular esse efeito da refração, nós podemos considerar, e foi assim que a Laika fez, que essa distância aqui ao quadrado, esse d, é igual ao y, que esse d aqui é igual ao y. Para esse caso aqui, nesse caso aqui de calcular o efeito da refração. Então, a fórmula do efeito da refração ficou sendo, em vez de d, colocando o y ao quadrado sobre 2ρ. Temos aqui, então, a fórmula Laika para o efeito da refração. Isso aí é perfeitamente válido no âmbito da topografia, em casos de maior precisão que você queira fazer. Não interfere em nada. Vamos ver o efeito da curvatura da Terra. Então, o R agora, R maiúsculo, será o efeito da curvatura da Terra. Vamos considerar o raio da Terra. Laika considerou como raio da Terra, como nós já vimos, 6.378 quilômetros, que seria o raio equatorial do elipsóide do WGS 84. Considerou como sendo o valor do raio da Terra. Então nós vamos considerar aqui, e é perfeitamente válido assim nessa aplicação topográfica, que o raio da Terra ele venha aqui até o eixo óptico da luneta, né? Aqui seria a altitude de B, mas no caso aqui a altitude, mesmo que seja da ordem de 1 quilômetro ou por aí, é aquela que está englobado aqui naquele valor do raio da Terra, que alguns autores consideram 6.370 quilômetros, outros 6.371 quilômetros. Aqui o Laika é 6.378 quilômetros, quer dizer, 8 quilômetros, quer dizer, uma diferença assim de 8 quilômetros aqui está sendo considerado como tudo sendo igual ao raio da Terra para efeito aqui de topografia. Em geodésia não. Em geodésia nós fazemos já um raio da Terra, o raio de Gauss, ou o raio de Poisson, ou assim, né? Mas aqui em topografia fazemos essas concessões. Então, o BB', vamos considerar que esse BB', como já vimos anteriormente, é igual ao Y, né? Aqui, anteriormente, vimos que o Y era igual ao D. Agora vamos considerar que esse tangente aqui é o Y, essa distância tangente aqui ao geóide, né? Considerado ele vindo até B, essa distância BB' é o Y. Assim, Laika escolheu, e em topografia é perfeitamente válido, e esse Y é o d seno zeta, é conhecido. O Y é o d seno zeta, vamos considerar como sendo igual a esse pedaço aqui, DD', né? Essa figura está fora de escala, né? Em presença do raio da Terra, esses segmentos, isso aqui seria muito pequeno. Então, desse triângulo retângulo, com 90 graus em B, como nós já vimos, vamos aplicar o mesmo teorema de Pitágoras, né? Então, essa hipotenusa, que é o R, que vem até aqui a equipotencial que passa por B, mais o E, que é o efeito da curvatura da Terra, ao quadrado, é igual aqui a esse outro cateto do triângulo, que também é R, né? Mais esse
r ao quadrado mais esse y, esse bb' ao quadrado, que é y, né? O bb' é y. Então, desenvolvendo o binômio, r ao quadrado mais 2 vezes r e maiúsculo mais e ao quadrado é igual a r ao quadrado mais o y ao quadrado, que bb' estamos considerando nessa aproximação topográfica igual ao y ao quadrado. Então, o r ao quadrado é cancelado, está nos dois membros, pela mesma razão lá que cancelamos o efeito do infinitésimo de segunda ordem, cancelamos também aqui. O e ao quadrado é muito pequeno na presença desse termo 2 vezes r e, então ele é muito pequeno, pode ser desprezado. Ficamos então com 2 vezes r e igual a y ao quadrado, onde o efeito da curvatura da Terra é o y ao quadrado sobre 2r. Temos então aqui já a fórmula para o efeito da curvatura da Terra. A seguir, vamos deduzir a fórmula do desnível. Já temos o E e o R, então o desnível é x mais E menos R. O E é o y2 sobre 2R e o R é y2 sobre ρ. Então o ΔH será x mais y2 sobre 2R menos y2 sobre 2ρ. Pela definição de coeficiente de refração, então nós definimos em geodésia, em topografia, o coeficiente de refração como sendo a razão entre o raio da Terra e o raio do círculo de luz da onda que foi do ponto lá da estação total até o prisma, o raio daquele círculo da onda luminosa. Então, essa é a definição do coeficiente de deformação. É uma grandeza auxiliar topográfica ou geodésia. Não é uma grandeza da ótica geométrica, não é. É topográfica ou geométrica. Então, daqui tiramos o ρ, que é o R, raio da Terra, sobre K. Então, o ΔH será x mais, substituindo aqui, né, y2 sobre 2R menos y2 sobre, no lugar do ρ, colocamos R sobre K. O K está aqui nesse denominador, ele vai subir para o numerador, né? Repete-se a fração, é uma divisão de frações, repete-se uma e multiplica-se pelo inverso da outra. O inverso está aqui, 1 sobre R. Então está aqui a expressão, ΔH é igual a x mais y2 sobre 2R menos o K vezes y2 sobre 2R. Então aqui, repara que já podemos botar y2 sobre 2R, um fator comum aqui, em evidência. Ficamos então x mais y2 sobre 2R, 1 menos K. Temos aqui já colocando em evidência isso direitinho. Já é a fórmula do desnível de Laika, né? Temos ela aqui, né? Então, Laika determinou por B, essa constante B, esse fator aqui de y ao quadrado, 1 menos K sobre 2R. Chamou de B. Então ficou ΔH é x mais B que multiplica y ao quadrado, né? Então, repito aqui novamente, lá o manual da Laika, que a distância, o desnível, né, é x mais B que multiplica y ao quadrado, onde esse desnível aqui, está aqui, o y é a distância inclinada pelo seno zeta, está aqui, o x é a distância inclinada já corrigida da refração lá da medida eletromagnética, né? Corrigida da refração, vezes o cosseno de zeta, zeta é o ângulo medido no círculo vertical, e esse B é 1 menos K, como está ali, divididos por 2R, que fazendo a conta, né? Substituindo o R por 6,378 vezes 10 a sexta, né? Laika considera o raio da Terra igual a 6.378 quilômetros, e o K 0,13, que é o coeficiente de refração médio. Agora eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se sabem como foi determinado esse coeficiente de refração médio 0,13.
E se não sabem e têm curiosidade de saber, deixem escrito aí nos comentários que eu posso preparar uma aula mostrando como é que esse coeficiente de refração K igual a 0,13 foi determinado, né? Foi lá nos séculos XIX, Gauss e outros geodesistas, já também no início do século XX, eles calcularam esse valor médio de K 0,13. Como é que eles calcularam? Se tem curiosidade de saber, vocês coloquem aí. Então, era isso só que eu estava mostrando a vocês. É assim que a estação Laika calcula o desnível. Ela tem dentro dela um chip, um firmware, que determina, né, essa conta, faz essa conta aí, e o operador, para ele é transparente, ele apenas aperta a tecla do triângulozinho iluminado na vertical e a estação Laika lá no mostrador já mostra o desnível entre a estação, sem que ele saiba como isso foi feito, mas foi feito colocando essa fórmula, né, programando essa fórmula, transformando ela em programa-fonte e depois fazendo os circuitos eletrônicos lá na placa do circuito integrado, colocado lá no firmware dentro da estação total. Então, senhores, era só isso que eu queria dar para vocês na aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like. Se não estão inscritos, se inscrevam para fortalecer o nosso canal. Compartilhem essa aula com outros colegas seus, estudantes de engenharia, topógrafos, agrimensores, hidrógrafos, engenheiros, e até a vista, pessoal.